Olá, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Irmã Angélica. Na noite de hoje estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o tema de hoje trata dos inimigos desencarnados. O Evangelho diz assim: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe que primeiro que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que uma criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo em seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que o é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva a utilidade prática do perdão e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos tira-se, pelo menos, todo o pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que estes demônios não são outros senão as almas dos homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei, solidariedade e da fraternidade universais. Bom, uma das questões que esse capítulo especial sempre chamou a atenção é porque, por regra normal, aquele que começa a ter algum contato com o Espiritismo sempre acha que todo o mal que lhe sucede provém de algum inimigo desencarnado. Então a gente sempre acha que tem algum inimigo que está tentando fazer mal com a gente. Se a gente está com os ombros muito tensos, nossa, eu estou carregando uns amiguinhos aqui, nossa, o que eu fiz para merecer tantos inimigos assim? E a gente às vezes, e na grande maioria das vezes, mal se dá conta que o que provoca o mal ou os problemas pelos quais a gente passa são cativados e cultivados por cada um de nós na nossa vida diária. Agimos, na maior parte das vezes, como um rinoceronte numa loja de louça. A gente mal presta atenção nas coisas que estão ao nosso lado. E a gente está sempre cheio de justificativa para isso, né? Porque eu estou muito nervoso, porque eu estou muito preocupado, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu não tenho tempo para cuidar disso agora. E a gente vai
passando e transpassando pelas coisas que vão acontecendo e não percebe que nesse meio do caminho vai ferindo as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes as pessoas que estão muito próximas de nós. E a gente tem uma certa tendência de ser mais cavalo justamente com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, com a desculpa de que são de casa, eles me entendem, eles sabem que eu sou assim mesmo, né? E a gente não percebe que isso vai trazendo para a gente as consequências dessas atitudes. A maior parte dos problemas pelos quais a gente passa não vem de inimigos desencarnados, mas de inimigos provocados e cultivados durante a nossa existência. Quando a gente começa a se aperceber disso e começa a andar com mais cuidado, prestando atenção se você não está pisando no pé de ninguém, se a palavra que você está dizendo não está machucando alguém que está à sua volta, se não está dando um entendimento diferente, quando você começa a se colocar no lugar das outras pessoas que está escutando, que está tendo contato com você, você começa a ser mais cuidadoso. É esse que é escolher a semente que se está plantando. Diariamente, em todas as nossas atitudes, nós estamos semeando o tempo todo. As nossas palavras são semeaduras que são feitas. Os nossos atos, os nossos cuidados, a maneira como a gente age e reage diante das situações, são sementes que estão sendo plantadas. Então, não necessariamente a gente depende de espíritos desencarnados, de amigos, de inimigos desencarnados para prejudicar a nossa existência. Como se isso tivessem sido provocados em algum momento por nós mesmos. A gente sempre pensa que um inimigo desencarnado é alguém de uma vida passada do qual a gente prejudicou e que nessa existência está tentando nos fazer mal. E a gente esquece de alguma outra categoria de espíritos desencarnados que também são nocivos. Quando a gente adota o caminho do bem, o caminho de cuidar e de fazer cuidadosamente aquilo pelo qual a gente passa, quando a gente começa a mudar a maneira de agir, essa maneira muitas vezes incomoda algumas pessoas. Incomoda pessoas que estão ao nosso lado, que porque não saberem como a gente age ou reage desse jeito, passam a sofrer e às vezes por estarem ainda nesse processo de incômodo, sentem uma certa invejinha, né, da maneira como a gente procede e por causa disso desejam um pouco, diria desejar mal, mas não desejam tão bem quanto poderiam desejar. Mas a gente também esquece que a consequência desses pensamentos que nos são dirigidos só são recebidos por nós porque a nossa vibração permite que isso aconteça, né? Vibramos como um diapasão. Então, para que nós possamos sofrer as influências de pensamentos negativos, a gente precisa estar em consonância vibratória com esses pensamentos. E como é que isso acontece? Acontece na medida em que as coisas nos causam desequilíbrio. E qual a utilidade para o nosso desenvolvimento do desequilíbrio? Por que a gente passa por situações que nos tiram do sério, que nos desequilibram? Só tem uma finalidade para o nosso ponto de vista de evolução espiritual: nos colocar à prova constantemente se somos capazes de receber uma contrariedade e ainda assim agir de maneira correta, para desenvolver em nós uma certa armadura ou uma certa capacidade de reação que seja diferente daquela que seja a devolução espontânea e instintiva de ser grosso da mesma maneira que a gente recebe o problema. Quando a gente começa a tomar essa consciência e começa a perceber que a manifestação da maneira como a gente reage diante das situações depende única e exclusivamente de nós, de como é que a gente reage diante das coisas, quando a gente começa a perceber que o mal que chega até nós é uma decisão daquele que o praticou, mas também é uma decisão nossa de aceitar ou não aceitar esse mal da maneira como ele chega, a gente começa a não mais ser vítima da situação, mas passa a ser protagonista dessa situação. Então o problema não é que o outro me ofendeu, o problema é que eu me ofendi. Se eu me ofendi com o que alguém me disse e eu passo a prestar atenção, por que eu me ofendi com aquilo que alguém me disse? Fatalmente eu vou encontrar em mim a fonte de um orgulho ferido. E se eu fiquei com orgulho ferido é porque eu tenho orgulho. E se eu tenho orgulho, não deveria ter. Eu deveria ser humilde. Então, quando a gente começa a se perceber e fiscalizar muito mais a nós do que ao outro, a gente começa a entrar num processo de transformação. É preciso que a gente
considere também o que o Evangelho nos recomenda o tempo todo, que a gente deve, se devemos perdoar aos outros inúmeras vezes, muito mais vezes ainda devemos perdoar a nós mesmos. Então não adianta se vigiar e se punir porque a gente não reage bem diante das situações e não ter carinho e amor para conosco mesmo. Porque se a gente se reconhece, quando a gente passa a se reconhecer agindo mal diante de uma atitude não muito boa de outra pessoa, você começa a perceber que você tem aquele problema, que você tem aquela limitação, que você não reage bem diante de alguma resposta atravessada que alguém te dá. Isso faz com que, naturalmente e aos poucos, isso acontece muito progressivamente, aos poucos, que você passe a não se incomodar tanto com aquelas atitudes atravessadas. De tal maneira que há de chegar um ponto onde você vai reconhecer antecipadamente e começa então a ter controle da sua reação diante dos outros. Esse é o motivo real pelo qual a vida que passamos e o momento em que a Terra passa é um momento de provas e expiações. Somos colocados em provação o tempo todo. De que maneira reagimos diante dessas situações? Quando a gente passa a agir dessa maneira, nós começamos a nos fortalecer. E aí pouco depende se os inimigos são encarnados ou se são desencarnados. Primeiro porque quando a gente passa a agir desse jeito, a gente passa a cultivar menos inimigos. A não ser aqueles que eventualmente tenham ficado para trás e tenham inveja da maneira como estamos reagindo. Mas isso é um problema dele, não é um problema meu. O meu problema é cuidar do meu metro quadrado, da maneira como eu reajo diante das coisas. Ele há de se ver com o problema dele mais tarde, quando chegar o momento. E todos um dia teremos esse momento. A cada um de nós segue o momento da modificação. Todos nós estamos condenados à evolução. Nós seremos inevitavelmente melhores. Essa é a promessa do Cristo, essa é a promessa e a explicação que o Espiritismo traz para a gente. Então, cuidar desses aspectos, cuidar de cada um de nós, da maneira como nós reagimos diante das coisas, é uma obrigação, em primeiro lugar, nossa. Lógico, as situações que estão à nossa volta servem de cenário ou de exercício para que isso aconteça. Então, se você está empenhado, por exemplo, em desenvolver a paciência, não espere que as coisas vão ser mais calmas, porque provavelmente elas serão piores. Porque justamente é a prova, é o exercício de paciência que fará com que a gente desenvolva paciência. Se a prova que nos acomete é o orgulho, não espere que as pessoas serão humildes com você, porque elas testarão justamente o teu orgulho. Porque, de uma maneira geral, no plano geral, esse é o treinamento que é necessário. Agora, também não adianta ficar xingando o vizinho. Também não adianta xingar a si próprio pela incapacidade de fazer. Mas a tomada de consciência de que esse é meu problema, faz com que a gente comece a prestar mais atenção nisso. À medida em que a gente passa a dar cada passo tomando mais precaução, não indo no automático, né? A gente reclama que tem muita coisa para fazer, porque eu tenho muito trabalho, estou muito ocupado, então eu tenho que fazer as coisas muito rápidas, eu tenho que comer rápido, eu tenho que viver a vida muito rápido. E a gente não percebe que todos nós temos 24 horas. É tão democrático, é tão igualitário a questão do tempo para a gente, que ninguém consegue tirar mais do que 24 horas do dia. E o que é possível fazer, é possível fazer. O que não é possível fazer, não é possível fazer. Quando a gente passa de colocar tantas projeções, tantos planejamentos pelo qual a gente deveria passar, né? Ou quantas metas a gente gostaria de atingir, como se essa fosse uma corrida de 50 metros, né? E é interessante esse aspecto, porque quando você se prepara para correr 50 metros, você guarda todo o seu fôlego. Um corredor de 50 metros, ele guarda todo o seu fôlego e dá naquele disparo e ele sabe que ele tem 50 metros para atingir o seu melhor. Já um corredor de maratona, ele não sai correndo que nem um desesperado assim que dá a partida. Ele guarda o fôlego porque ele sabe que deve correr muito tempo ainda e que a resistência não está na velocidade que ele alcança, mas sim enquanto ele consegue resistir durante toda essa jornada. A nossa vida não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. Aliás, das bem grandes, né? Então, é preciso que a gente guarde fôlego.
Então, quando a gente começa a andar com cuidado e começa a diminuir essas nossas metas, a gente começa a trabalhar com questões que é o nosso orgulho, porque, por que o meu vizinho consegue mais do que eu? Porque talvez ele seja merecedor, talvez ele se esforce mais, talvez ele está empenhando outras coisas que você não quer empenhar. Talvez ele tenha valores diferentes e tudo bem. Eu chegarei lá. Se não nessa, não ter o carro que ele tem, não ter a casa que ele tem, não ter a família feliz que ele tem, que aparentemente, para mim que olha de fora, possa parecer muito feliz, fala assim, não, só eu tenho problemas, né? E é muito comum você, quando encontra as pessoas, você você não sabe os problemas que eu tenho. Eu falo, tá bom, ninguém sabe os problemas que o outro tem. O que a única coisa a gente sabe de igualitário nessa história, na justiça divina, é que todos temos problemas. Cada um dentro exatamente naquele pontinho que é o calcanhar de Aquiles, que é onde pega a gente. Cada um de nós há de enfrentar aquelas limitações para ter aqueles exercícios que precisa ter para poder sair dessa existência, dessa jornada, melhor do que quando aqui chegou. Então não dá mais para a gente alegar a culpa no outro, alegar a culpa na pressão que as coisas acontecem, na culpa no que a sociedade impõe. A gente começa a entrar num ponto onde esses valores que eram os valores sociais, aqueles que eram tão endeusados, estão colapsando. E o que serve esse momento? Serve para a gente justamente observar que eu deveria ter andado mais devagar. Eu deveria ter prestado mais atenção. Eu deveria ter curtido mais as pessoas que estão à minha volta. Eu deveria ter cuidado mais dos meus filhos. Eu deveria ter trabalhado menos. E aí, como sempre, eu lembro da música dos Titãs, o Epitáfio, né? Assim, eu sempre deveria ter sido diferente. Só que por que epitáfio? Porque é o epitáfio, é no fim da vida. Para que a gente vai esperar chegar ao fim da vida para tomar consciência de que a gente deveria ter agido diferente? Começamos a agir diferente agora, a partir de hoje, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, dentro do nosso jeito de fazer, dando esse respeito ao nosso ritmo, respeito às coisas como acontecem. A gente não está dizendo aqui simplesmente para largar a mão de tudo, então a partir de agora que se dane o resto do mundo, eu falo assim, eu não quero mais saber de nada, né? A gente está falando de priorizar as coisas. A gente está falando de que se eu só tenho 24 horas no dia, eu tenho que priorizar em que situação que eu vou trabalhar naquele dia. E aí tem uma regra básica, né? Quando você levanta de manhã, fala assim, o que é prioridade no dia de hoje? Quando você monta a tua lista de prioridade no dia de hoje, o que deu para fazer, deu para fazer. O que não deu para fazer, vai ficar para o dia de amanhã. E aí vem aquele pensamento. Quando você age todos os dias como se fosse o último dia da sua vida, ajuda a gente a priorizar. Porque ajuda a gente a pensar e falar assim, o que é importante eu fazer hoje? Tentarei fazer hoje. Não deu. Puxa vida. Então tá bom. Então amanhã eu preciso lembrar, na primeira hora eu preciso cuidar disso, porque isso é um assunto importante. O demais fará se der tempo. Então, essa questão é bem especial, porque se a gente fala de inimigos desencarnados, se a gente está num capítulo que está falando de amar os vossos inimigos, é como se a gente tirasse cada um de nós como sendo o seu próprio inimigo, porque é muitas vezes assim que a gente reage. Nós somos os nossos próprios inimigos, e pior, estamos encarnados. Então, colocar menos peso, menos culpa nos inimigos desencarnados, como se todos os nossos inimigos estivessem desencarnados e como todo o universo estivesse contra nós. Qual o objetivo de o universo estar contra nós? Podemos até ter amigos desencarnados que nos prejudicam, que dificultam as coisas, mas se a justiça divina permitiu que isso acontecesse, é para que isso seja utilizado como ferramenta, como instrumento para a nossa modificação. A gente tem vários recursos para isso, não precisamos fazer isso sozinho. Temos os tratamentos espirituais, temos as casas espíritas, temos as igrejas, temos todos os templos religiosos, temos a orientação dos vários livros sagrados que nos deixam orientação de como agir, de como caminhar e de como se modificar nessa situação. É só tirar dessa equação essa questão. Eu vi uma frase esses dias, nem sei onde foi que eu vi,
mas eu achei tão interessante que eu guardei, anotei para não perder. A grande maioria das pessoas diz assim: eu quero paz. Se você tirar o eu e o quero do meio dessa equação, o que sobra é paz. E uma historinha que diz assim: um discípulo que amava e admirava o mestre resolveu observá-lo de todos os detalhes, acreditando que ao fazer o que ele fazia, iria também adquirir a sua sabedoria. O mestre só usava roupas brancas e o discípulo passou a vestir-se da mesma maneira. O mestre era vegetariano e o discípulo deixou de comer qualquer tipo de carne, substituindo a sua alimentação por ervas. O mestre era um homem austero e o discípulo resolveu dedicar-se ao sacrifício, passando a dormir numa cama de palha. Passado algum tempo, o mestre notou a diferença do comportamento de seu discípulo e foi ver o que estava acontecendo com ele. Aí o discípulo responde para o mestre: estou subindo nos degraus da iniciação. Foi a resposta. O branco de minha roupa mostra a simplicidade da busca. A alimentação vegetariana purifica o meu corpo e a falta de conforto faz com que eu pense apenas nas coisas espirituais. Sorrindo, o mestre o levou até o campo onde um cavalo pastava e disse assim para ele: você está vendo aquele animal ali? Então, ele tem pele branca, come apenas ervas e dorme num celeiro com palha no chão. Você acha que ele tem cara de santo ou que algum dia vai chegar a ser um verdadeiro mestre? Até a próxima.